Graça e paz, vamos continuar falando sobre uma nova reforma para a vida da igreja. Vamos falar aqui do ministério dos anjos, do ensino, do cuidado, do trabalho dos anjos. Estamos em Zacarias agora no capítulo 3, a partir do versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, aqui há uma palavra sobre uma batalha espiritual e a vida do sumo sacerdote Josué, do escolhido, para estar ali ministrando a palavra, intercedendo, também como um profeta. Josué recebia a palavra de Deus e transmitia ao povo. Então, um escolhido para receber a mensagem do céu, como no Pentecostes, a igreja ali, os apóstolos escolhidos para receberem o poder do alto batismo com o Espírito Santo. E estava Josué diante do anjo do Senhor. Então há um trabalho dos ministros de Deus, do exército de Deus, dos anjos de Deus, também em relação à palavra, ao sacerdote, ao sumo sacerdote, a ministração, a revelação, o conhecimento, toda uma ação dos anjos em favor dos que hão de herdar a salvação, com ensino, com livramentos, com guarda, com vigilância também sobre o trabalho. É isso que está aqui sendo exposto para nós, revelado na palavra, e agora o Espírito Santo nos dá esse poder, essa capacitação para termos aqui o discernimento, a interpretação do texto. Essa relação entre o ministério do sumo sacerdote Josué, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Quando chegarmos lá no Apocalipse, vamos ver as cartas às 7 igrejas da Ásia, e ao anjo da igreja, das igrejas, era dirigida aquela carta. Alguns querem fugir do tema, fugir deste versículo, fugir do Apocalipse, e dizer que não é o anjo, que não há um ministério dos anjos, que os anjos não foram criados por Deus para trabalhar em favor da terra, para ministrar, para vigiar, para tanto punir quanto livrar os que Deus determina que guardem, que livre, os que obedecem a Deus, os que servem a Deus. Então tem a proteção dos anjos, tem todo o ministério dos anjos, mas vão dizer que lá não são anjos, que são pastores, são líderes. Mas aqui nós vemos claramente que o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor. Então o trabalho ali, no caso da congregação do templo de Israel, naquela época, tinha toda a participação, cuidada, vigilância dos anjos. Do anjo do Senhor e de miríades, milhares de anjos que atuam constantemente neste relacionamento da terra com o céu. E também Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Também Josué recebendo a oposição de Satanás, do inimigo, do adversário. Então já ali presente, ali atuante. Então a igreja, representada aqui pelo sumo sacerdote Josué, congregação, povo de Deus, Israel aqui neste momento, ele tem essa responsabilidade de andar na justiça, de obedecer a Deus, de servir a Deus, de ter o poder, o revestimento do Espírito Santo, a guarda dos anjos, porque Satanás está constantemente opondo, procurando a quem possa tragar, rugindo como um leão ao nosso derredor. Como na história de Jó, é a mesma história aqui de Zacarias, é a história de Jó, e chegaram ali os filhos de Deus, os anjos, ministradores que iam por toda a terra, entre eles Satanás, que também tem uma atuação de um anjo, mas um anjo acusador, um anjo que busca a condenação da humanidade, do ser humano, é o acusador dos irmãos. Então é o que está ali acontecendo, é o mesmo que aconteceu em Jó. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então vamos ver como é que Josué tem vitória, porque é o ensino, como é que nós também temos vitória.
como que a igreja tem vitória, como que com essa nova reforma nós encontramos este caminho da vitória. Então, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então Josué, como Isaías, um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, no meio ali do fogo, de um fogo consumidor, de um fogo do pecado, de um fogo de desobediência a Deus, de um fogo estranho, são tirados do fogo. Então, ele está realmente com as marcas do pecado, como disse bem Isaías. E ele foi então tocado pelo fogo do céu, o fogo que vem de Deus, o poder de Deus que vem do céu e se incendeia em nossa direção. Então o Senhor incendeia e nos purifica do pecado e vem morar em nós já numa vida purificada por esse mesmo fogo que representa essa entrada das coisas celestiais na nossa atmosfera terrestre. Então se incendeia e vem. Como eu tive essa experiência, eu sei exatamente o que é isso. Ele já veio do céu sobre a minha vida, já me incendiou, já entrou, já toma conta da minha vida, ele habita em mim. Então, Josué está passando por esse processo. No meio desse processo, no meio desse tempo de transformação, de enchimento, de aguardar em Jerusalém o batismo com o Espírito Santo, de receber o poder do alto, Satanás está trabalhando, procurando impedir que a bênção chegue tanto a Josué, quanto foi ali a Jesus, na sua morte, no seu ministério, como foi na vida da igreja, como tem sido até o dia de hoje. Então nós temos que ter essa vitória, aqui está o caminho da vitória. O Senhor repreende a Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém, então a bênção está prometida a Jerusalém, o poder do alto virá para Jerusalém, em Jerusalém, a palavra, a lei do Senhor sairá do Monte Sião em Jerusalém. Então aqui está simbolizando esse revestimento de poder, essa vitória sobre o diabo, sobre o mal, sobre o inferno, sobre os anjos, sobre toda obra contrária à bênção de Deus sobre o povo de Deus, sobre a nossa vida. Então Deus escolheu Jerusalém para abençoar, para derramar o poder do alto. Assim como veio sobre a minha vida, veio também lá sobre Jerusalém. Versículo 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então veja que o texto vai nos levar a isso. Nós vamos caminhar, que essas vestes sujas são realmente a desobediência, não andar no caminho do Senhor, não guardar a Torá, não guardar a palavra de Deus, não obedecer à lei de Deus, então não servir a Deus como deveria. Então é um momento que precisa de uma transformação, precisa de uma reforma, precisa de uma mudança, de uma purificação. É uma palavra profética que nós estamos aqui trazendo neste momento. Josué, o sumo sacerdote, errado, vestido de vestes sujas, imperfeito, incompleto, não estava em santificação, não estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Nesse momento, Josué não estava servindo a Deus como deveria, não estava buscando conhecimento, estava pecando, estava andando em sujeira, em imundície, porque não estava buscando o conhecimento de Deus para realmente entender qual a vontade de Deus e ter poder para praticar essa palavra. Nessa prática que ele teria vitória. Então Deus aqui está trazendo essa vitória, está nos ensinando isso. Purificar dessas vestes sujas, más obras, más ações, obras perversas, então contrárias à vontade de Deus. Seu vestido está sujo, você precisa se lavar, você precisa se purificar, precisa comprar colírio, precisa realmente buscar vestes limpas. E é isso que Deus vai fazer. Quando a igreja se purifica, quando a igreja busca Deus, é batizada com o Espírito Santo e obedece a Deus, não recebe poder para obedecer a Deus, aí está a vitória. Este é o caminho que nós estamos aqui caminhando, estamos andando por este caminho estreito, porta estreita e caminho do justo, caminho da vitória, o caminho da justiça. O justo viverá pela fé. Não é qualquer um, é o justo. Você tem que andar na prática da justiça, vivendo em justiça,
santidade, buscando a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, corretamente. Precisa aprender tudo. Mas como que você vai aprender tudo? Pelo batismo com o Espírito Santo. Quando o batismo vem do poder do alto, o Espírito Santo é derramado, como um batismo por derramamento do céu, ele vem na nossa vida e vem morar em nós. Então ele dirige nosso coração, nosso pensamento, nossas obras, nossas ações, nossas atitudes. Nós vamos realmente entender, o próprio Espírito vai testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e o que devemos fazer como filhos de Deus. Ele vai dar a direção, ele dá o ensino e ele dá o poder, a força para praticar, para viver, obedecer corretamente e ainda pregar e ensinar para toda a humanidade, partindo de Jerusalém até os confins da terra. Versículo 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então, em todos os momentos, há uma necessidade de uma reforma, há uma necessidade de um aprimoramento, há uma necessidade de melhorarmos, de conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, de aprendermos mais, de recebermos o poder do alto, de recebermos a renovação, de recebermos a bênção, de entendermos, aprendermos com Jesus, com o Espírito Santo e conhecer mais de Deus. Então, neste momento, será retirada a sua veste suja. A sua veste suja são as obras erradas, são as más obras. Você tem feito porque você tem ignorado a palavra, a verdade, o conhecimento de Deus. Você não sabe o que agrada a Deus, então você faz o que desagrada a Deus e não pratica a obra que agrada a Deus. Alguns até te ensinam que não precisa de obra, que não precisa fazer nada, estão te ensinando errado. Suas vestes estão sujas por isso, porque essa reforma protestante ensina muitas coisas erradas. Então, é o que estava justamente acontecendo com Josué. É também o que Jesus falava ali com os judeus na sua época. Estavam errados. Ele dizia: olha, o pai de vocês é o diabo. Ele mente desde o princípio. É o que vocês fazem. Vocês pegam a Bíblia agora e também fogem do que deve ser feito e ensinam doutrinas de homens, doutrinas erradas, com segundas intenções, intenção de contenda, de vanglória, de perseguir os outros, de destruir outros que estão ocupando um espaço para tomar. Você quer tomar todo o espaço dele. Você está muito errado, completamente errado. Seu sentimento não vem de Jesus. Não foi esse o sentimento encontrado em Cristo Jesus, o qual nós devemos ter os mesmos sentimentos. Humildade, longanimidade, benignidade. Você não ensina isso, você não pratica isso. Você não vive realmente de acordo com a vontade de Deus, então suas vestes são sujas. Você se suja no mal, na sua má obra, no seu mau ensino, na sua má compreensão da palavra de Deus, leva você a andar em sujeira. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, em iniquidade. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, eu vos direi, não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse momento de reforma é o momento da misericórdia de Deus, de bênção, como foi aqui, é o caso de Josué. Isso aqui é uma reforma. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Então, vestes finas são as vestes da reforma, uma renovação, troca de roupa, troca de atitude, deixar de fazer o mal que suja as suas vestes, deixar de andar na mentira, na maldade, na agressão, falando mal das pessoas, difamando, dizendo maus testemunhos, errados contra os outros, inventando males. Tudo isso está sujando muito as suas vestes, elas precisam ser reformadas. Sua vida, sua igreja, sua doutrina precisa ser reformada. Precisa receber vestes finas, novas vestes. Versículo 5. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa
sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Então veja o ministério dos anjos, o cuidado, o anjo trabalhando, zelando, o anjo cuidando da igreja, o anjo sabendo o que está acontecendo ali em Israel, na congregação, com a vida do sacerdote. Se o sumo sacerdote está com uma mitra suja sobre a cabeça, que vai dar a sua autoridade, a sua liderança, como está esse povo? Como esse povo está sendo ensinado? Como esse povo está sendo dirigido? Tem que ser renovado, tem que ser restaurado, tem que começar de novo, tem que voltar ao primeiro amor, tem que ensinar da forma certa. Puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então você agora vai pensar, ensinar, dirigir o povo no caminho da santidade, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sua vida precisa ser transformada para que você possa ensinar os outros. Você precisa do poder do alto. Agora é o batismo com o Espírito Santo lá de Jerusalém, para que você possa liderar o povo. E o anjo do Senhor estava em pé. Veja que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, estavam ali cuidando de todo o procedimento junto com o profeta escolhido por Deus para liderar essa restauração na vida até do sumo sacerdote. Veja que os escolhidos de Deus recebem a palavra de Deus para ministrar na terra, porque os céus dominam a terra, cuidam da terra. A terra sem o poder do alto viveria perdido. Igreja sem o poder do alto vive perdida. Doutrinas de homens, ventos de doutrinas erradas, até mesmo diabólicas, do diabo, que é o pai da mentira, e muitos estão seguindo as doutrinas do diabo, do engano, e não da palavra de Deus, da verdade. Estão fugindo de texto, estão fugindo da verdade da palavra de Deus, tentando destruir os outros, que às vezes falam coisas dentro da palavra, mas esses radicais têm tanta ousadia que são capazes de dizer que está errado, embora esteja claramente na palavra de Deus. Eles têm essa ousadia porque o pensamento deles é que eles devem ser os dominadores, devem ser os únicos. Por isso que andam no mesmo espírito do diabo. Também quer roubar, matar, destruir como ladrão e quer também ocupar um lugar de destaque no céu. Por isso, querendo se orgulhar, se exaltar, ele é humilhado e lançado sobre a terra. Versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, entre os anjos, como eu recebi de estar também conhecendo a cidade dos anjos e aprendendo e sabendo tudo o que acontece ali. Te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, por exemplo, se eu hoje recebi essa visão, se eu estive no céu e pude contemplar o trabalho dos anjos, a existência dos anjos, o ministério dos anjos, e fui ali ensinado lá mesmo, presencialmente, lá no local, então nós temos aqui em Zacarias essa profecia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos. É exatamente isso que Deus tem me ensinado, que eu tenho trazido aqui. Se andares nos meus caminhos, é o caminho do justo, é a porta estreita. O justo entrará por ela. O caminho estreito, o justo andará por ele. Se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança. Então, se guardares os meus mandamentos. Temos mandamentos na Torá, no Antigo Testamento? Temos. Temos inúmeros que devemos guardar e devemos ensinar os outros a guardar. Mas Jesus também trouxe um novo mandamento. Ele mesmo diz: o meu novo mandamento que eu trouxe é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O mandamento do amor, o mandamento supremo, então, continuam sendo os mandamentos. Quem ama, cumpre a lei. Então, quem ama, obedece a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quer conhecer a Deus, quer realmente acertar. Eu não quero errar, Senhor, de forma alguma. Não quero pecar contra Ti. Quando o meu coração foi preparado para receber o Espírito Santo,
ele foi preparado limpo dessa forma. Eu clamei, eu chorei, eu orei e Deus foi me dando a direção. Olha, limpa, purifica, para que o Espírito Santo venha habitar em você. Então, Senhor, eu não quero errar. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não quero pecar. Livra-me do mal, livra-me do pecado. Livra-me da ruína do pecado. Guarda os meus passos, guarda a minha vida. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te servir, porque eu te amo. E essa palavra foi crescendo na minha vida, o amor, e fugir do pecado, e me livrar do pecado, e me guardar do pecado, num procedimento tal que foi purificando, foi dando a condição que está aqui na palavra de Deus. Se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança. Foi exatamente isso que Deus ministrou na minha vida. Comecei sim a cantar hinos que falavam: guarda do poder do mal, guarda minha alma, guarda minha vida, livra-me do pecado, livra-me de todo mal, purifica a minha vida, Senhor, eu quero viver para Ti, quero Te honrar, quero Te adorar. Senhor, eu Te amo, eu Te adoro, ó Deus, Senhor, de todo o coração, guarda-me, livra-me do mal, Senhor, Tu és o amor da minha vida. E assim fomos nos aproximando, nos apegando a Deus. Então recebemos isto. Também Tu julgarás a minha casa. Então você vai receber autoridade, poder, o batismo com o Espírito Santo para compreender as coisas. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então quando você recebe a unção do alto, vem essa unção do discernimento para julgar a casa, até para reformar a casa. Essa direção de Deus, a correção, porque você se santificou, você andou nos caminhos, você buscou a Deus, se apegou a Deus, como fez Enoque, como Davi, como tantos outros, como Isaías, Jeremias. Então você se torna um como Elias, todos os profetas, todos que Deus escolheu nesse sentido, de andar, buscar, andar, conhecer e observar a minha ordenança. Quero conhecer, quero aprender para fazer o certo, para andar corretamente nos teus caminhos. Deus tem a resposta. Ele te batiza com o Espírito Santo e você passa a andar nos seus caminhos, observar a sua ordenança, então você recebe o poder de Deus para julgar a sua casa, levar a palavra de sabedoria, os dons espirituais, todos eles, e também guardarás os meus átrios. Então a obra de Deus, os átrios ali onde o povo ficava, em volta do templo em que entrava o sumo sacerdote. Então ali precisava de guardas, de cuidado. Muitas pessoas iam para ali ficar nos átrios, tipo as varandas em volta dos muros de Jerusalém, ali do templo, no monte do templo. Então guardarás este lugar em que o povo de Deus fica. Então haverá essa reforma para o povo de Deus receber a vitória. E te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então esse acesso do céu, visões do céu, arrebatamentos, conhecimento, revelação. Você vai conhecer o que acontece aqui. Te darei livre acesso entre os que estão aqui. Você vai entender as coisas celestiais, vai falar coisas celestiais com conhecimento, com discernimento, porque você foi abençoado, foi escolhido para estar conhecendo a glória de Deus, recebendo a palavra de vitória, a palavra de Deus vinda do céu, a revelação na sua vida, esse livre acesso entre a terra e o céu, recebendo através do batismo com o Espírito Santo este contato com os céus. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então veja, farei vir do céu este renovo. Então o Cristo, o Messias, é o que nós aqui observamos, que ele vai renovar, vai restaurar, vai estar sempre pronto para trazer uma nova reforma. Então nós tivemos ali uma primeira reforma entre Israel da saída do Egito e da lei de Moisés. Nós já tivemos um renovo, uma necessidade de uma reforma, de uma restauração, para que então a palavra de Deus e a lei viessem de Jerusalém, do Monte Sião, com Cristo, com o Messias. Então vem o conhecimento de todas as coisas, vem o poder do alto, para
trazer renovo, trazer salvação, trazer cura, trazer bênção, trazer sabedoria, trazer os dons espirituais para a terra. Então vem o servo, o renovo, o Cristo, Filho de Deus. Então o Messias traz através do batismo com o Espírito Santo este renovo. Mas em todos os momentos, a cada geração, é necessário que haja um renovo. É necessário que voltem a orar, a clamar e receber de novo, renovar. Exatamente isso que nós estamos aqui falando, é o que Zacarias recebeu também, como nós recebemos, como eu recebi, Zacarias recebeu essa mesma palavra, o renovo, a reforma, a restauração. De novo, faz de novo, Senhor, batiza de novo, restaura o poder, restaura a unção, restaura os dons da igreja, restaura a visão da igreja, dá realmente condição da igreja vencer as barreiras denominacionais e voltar para a palavra pura, simples, perfeita, palavra de Deus, o verbo de Deus, sem fugirmos de temas que nós vamos falar. Temos falado são de outras denominações, mas estão na Bíblia e por isso quem está falando mal está andando errado. Então precisa haver uma renovação realmente da pureza, da visão que Deus nos deu, como uma grande cachoeira que está retida lá no alto e há uma barreira de rochas e de repente aquela barreira foi estremecida, a água venceu e começou a jorrar. Um renovo de águas cristalinas, água pura descendo, formou então uma grande cachoeira trazendo renovação, água para o sedento, trazendo vida de novo. É isso que sempre nós precisamos, água viva que desce do céu, renova a nossa vida. É o renovo do Espírito Santo, é o renovo dos dons, da sabedoria, do conhecimento, para entendermos a vontade de Deus, termos poder para viver, praticar essa palavra e ensinar para todo mundo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então esse renovo, essa água pura vai tirar realmente esta iniquidade dessa terra, vai trazer restauração, renovação, reforma, conserto, algo novo. Através dessa pedra única estão 7 olhos. É o Espírito Santo, que é chamado tanto aqui em Zacarias, quanto é mencionado lá no Apocalipse, como os 7 Espíritos de Deus, que são anjos, são 7 anjos, 7 Espíritos, que atuam em toda a terra, que estão atuando constantemente. Esses 7 olhos são 7 Espíritos, que estão andando, cuidando, guardando, vigiando. São também 7 anjos, pois os anjos são espíritos. Podemos ver espíritos que na verdade são anjos e entender que os anjos agem, atuam aqui como espíritos. Nós não podemos ver, eles vão para um lado, eles vêm, eles vão, não sabemos nem de onde vêm nem para onde vão. Eles estão então circulando, estão viajando, passeando, conhecendo, observando o que acontece em toda a terra para curar, para livrar, para mudar reis, governantes, para mudar situações, para socorrer crianças, adultos, famílias, cidades, nações, toda a terra. Então eles têm esse poder. Os 7 olhos que estão, realmente nós já vimos, estão constantemente observando tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que estamos dando importância, tudo que está nos fazendo sofrer, chorar, ou tudo que está nos ameaçando, tudo que se levanta contra os escolhidos de Deus, não pode estar errado. Se Deus escolheu, se Deus tem um plano, esse plano tem que ser cumprido, será cumprido, Deus vai te guardar, você não morrerá enquanto não se cumprir tudo aquilo que o Senhor tem planejado, tem proposto, tem determinado para a sua vida. Então, estes 7 olhos dessa pedra única é realmente Jesus que batiza com o Espírito Santo, porque
aqui a pedra que pus diante de Josué, o sumo sacerdote, é Cristo e o Espírito Santo e 7 olhos, 7 anjos que estão constantemente viajando, atuando, guardando toda a terra, purificando com o renovo, água limpa, água viva, terra renovo também com o fogo que purifica, o fogo purificador do céu sobre a nossa vida, purificou nossa mente, purificou nosso espírito, purificou nosso pensamento, para podermos então viver para a glória de Deus, viver com essa unção, com essa revelação do céu. Abrimos a palavra e o Espírito Santo está aqui falando juntamente conosco. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Que fala de paz, do shalom, minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Haverá paz na terra naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, com toda a ação dos anjos, com toda a ação do Messias, de Cristo, com toda a ação do poder do Espírito Santo. Cada um de vós convidará com alegria, com descanso, com paz, com a presença de Deus, o seu próximo, para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Haverá ali alimento, é sombra, é cuidado. A figueira produz ali, mesmo sendo baixa no chão, produz com abundância. A videira também não é tanto sombra, não é tanto árvore, mas produz com abundância durante um longo período no ano. Dá o mosto, dá o vinho, dá a bebida, então também dá o alimento. A uva é completa, é um alimento completo. A figueira também são sinais da obra completa de Deus, vida e vida com abundância. É isso que Deus tem para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus realmente te dê o batismo com o Espírito Santo, te dê a verdade, a justiça e a vitória, hoje e para sempre, em nome de Jesus, o Messias. Amém.